Miruna. Essa parte que ela não vai tratar. Vamos lá, gente. Tá, a gente tá no quadro, nós duas? Só. Mais pro meio, mais pro plano. Cá pro meio? Tem 3 cadeiras aí hoje, né? Ficar na cadeira do meio, tá ótimo. Com a cadeira do Simpão, foi? Tirar fora. Simpão. Vamos começar, já começar. Não, peguei sua água, assim. Estamos ao fim. 10 horas em ponto. Já estamos transmitindo. Atitude Popular, música de qualidade e jornalismo de verdade. Oi, começa a partir de agora na sua web rádio Atitude Popular, o programa dos movimentos sociais do Ceará. Democracia no ar. Com retransmissão pela Rádio Classista da FETRACE, Canudos FM 104,5 e Liberdade AM, o 1310 de Boa Viagem, Camponesa FM 95,7 de Crateús e FM 25 de Maio, a 95,3 de Madalena, formamos agora a Rede Cearense de Comunicação Popular para a transmissão das lutas e ideias dos movimentos sociais do Ceará. O Democracia no Ar é um programa idealizado pelo Movimento Democracia Participativa e estamos também ao vivo na fanpage Democracia Participativa CE no Facebook. Agradecemos também a página do Daniel Pio Bezerra, ao blog da Dilma, que está compartilhando o programa neste exato momento, bem como você que está aí fazendo ou mesmo na sua página pessoal do Facebook. Obrigado, tá? Esse programa tem produção, conteúdo de Esdras Gomes e apresentação dela, Marina Valente. Locução técnica e intervenções comigo, Jonathan Neto. Temos o apoio cultural da AFBNB, Sintaf, Sinfarce, Mova-se, o Show Advogados Associados e Sintigrace. Agora 10 horas, 2 minutos. Sextou. Marina Valente. Sextou, Jonathan Neto. Bom dia, ouvintes. Bom dia àqueles que estão compartilhando via Facebook e ajudando a levar a voz dos movimentos populares cada vez mais longe. Hoje a gente está aqui com uma presença muito importante, né? A representação da União Nacional dos Estudantes, a gloriosa UNE, a diretora aqui local, a Vitória Chloe. Bom dia, Vitória. Bom dia. A gente traz boas notícias no dia de hoje. Acontece nesse domingo no Parque Rio Branco, em frente à Avenida Ponte Vieira, a celebração do Dia Mundial da Pobreza e o lançamento da Festa da Vida. O evento é uma resposta chamada do Papa Francisco sobre o Dia dos Pobres. Para participar, basta levar 1 quilo de alimento não perecível. Vamos lá, todos nós, ajudar. Há 70 dias de greve, professores do Rio Grande do Sul realizaram ontem um ato em frente à sede da Federação das Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul, onde trancaram as portas de acesso ao local como forma de pressão para que o governador Sartori recebesse o comando estadual de greve. Os educadores permanecem no local até o início da tarde. Permaneceram no local até o início da tarde, quando seguiram encaminhada até o Palácio Piratini. No local, professores e funcionários da escola denunciaram o descaso do governo Sartori com os direitos dos educadores e com a educação pública. Os professores desse país todos sofrendo muito nesse período pós-golpe. E nós temos hoje, com exclusividade no nosso programa, atenção, um áudio de Miruna Genuíno, ela que vai lançar hoje, às 18 horas, o livro Felicidade Fechada. O evento acontece no Centro Cultural Belchior, na Rua Pacajus, 123, na Praia de Iracema. Ela falou um pouco sobre a construção do livro e conta sobre esse processo de acusação que
aconteceu contra o pai dela, o José Genuíno, desde a primeira denúncia em 2005 até sua liberdade em 2014. Então, o áudio aí, pode apertar o play, Jonathan Neto. Vamos lá, então, 10h04, ao vivo. Olá. O processo de escrita do meu livro foi um processo que acompanhou toda essa vivência do meu pai. Então, não é que depois que tudo aconteceu, eu sentei e resolvi escrever o livro. O livro, ele é resultado de todas as escritas que foram necessárias para mim, enquanto filha, para suportar a dor e a injustiça. Então, ao longo do processo, eu usei a escrita como uma forma de me comunicar com as pessoas, passar a minha verdade, passar a nossa história, e todas essas escritas eu fui reunindo. Aí, principalmente, o coração ali do livro são as cartas que eu escrevi para o meu pai, quando ele estava na Papuda, e a gente não tinha como se comunicar, eu não podia visitar, porque ele estava em Brasília, eu em São Paulo, trabalhando, e as cartas foram uma maneira que eu encontrei de ficar perto dele. E a gente achou que elas ajudavam, de certa forma, na nossa luta de recontar a história de José Genuíno. Então, esse foi o processo de escrever, de reunir todas as escritas que eu fui fazendo e para a gente contar a nossa história. Sobre o processo ao lado do meu pai, é um processo, claro, muito difícil, porque como filha eu sofri muito, assim como os meus irmãos, né, os meus filhos, toda a nossa família, minha mãe principalmente, porque a gente sabe, né, sabia e sabe da verdade de como meu pai foi injustiçado, de como tudo isso foi sendo construído primeiro para criminalizar a política, depois para tirar ele da política, que infelizmente eles de alguma forma conseguiram, e também para construir uma imagem do PT que a gente vê hoje em dia no que é que deu. Então, foi um processo muito difícil, porque a gente não encontrava espaço, a gente só encontrava uma narrativa, a gente só encontrava mentiras. Então, a gente teve que encontrar uma força em sustentar a nossa verdade. Foi o único pedido que meu pai fez, que a gente nunca tivesse vergonha de contar a história dele, de ajudar a contar a história do jeito que ela realmente aconteceu. Então, esse processo o tempo inteiro foi de ajudá-lo, de dar todo o suporte, de cuidar também da nossa família, mas ao mesmo tempo de não deixar de batalhar pela nossa verdade, pela justiça, que é algo que a gente continua batalhando. Esse processo depois teve a grande dificuldade de encontrar uma editora que nos ajudasse a publicar, a gente recebeu muitas negativas, então nós somos muito gratos à editora Cosmos, que bancou o nosso projeto, que tem construído com a gente todos esses lançamentos. Nós estamos muito felizes com o lançamento que a gente vai vivenciar agora dia 17 de novembro em Fortaleza, porque é a nossa terra, é onde a gente mais queria levar, onde está a família do meu pai, onde estão nossas raízes, onde a história dele começou. Então, para a gente é muito importante levar esse livro para lá, tão perto ainda da data em que 4 anos atrás ele era preso, então tem um significado muito grande. Então, esse processo da escrita depois veio com o processo da campanha para o financiamento coletivo do livro, que deu super certo, que a gente teve uma resposta maravilhosa. Então, eu acho que a gente foi encontrando, dentro das dificuldades, apoios para que o livro se tornasse uma realidade. Meu nome é Miruna Genuíno e sou autora do livro Felicidade Fechada. Muito bonito o depoimento da Miruna. A gente entender como essa justiça brasileira está sendo tão cruel, que ela não tem o menor caráter, nem, mesmo que ele fosse culpado, de ressocializar uma pessoa, de dar a ela dignidade de integração junto à sociedade. Né? Ela está tentando desumanizar as pessoas de uma forma muito brutal. Né? E a gente sabe o quanto ela tem sido seletiva na história do nosso país. Bom, Vitória, eu tenho um carinho grande na entrevista de hoje, porque eu também sou diretora da UNE. Eu resolvi falar isso primeiro, antes da gente começar a entrevista, para quem está acompanhando via Facebook vai ver o que eu tenho na mão, mas quem está ouvindo através das rádios, das nossas redes transmissoras, eu estou na mão, na verdade, com material que é o clipe impresso da UNE de 2003 a 2005. Né? E dentro dele, para quem está no Facebook,
tem uma quantidade enorme de redações e escritos daqueles que foram delegados nesse congresso junto comigo, né? Tanto na entrada quanto no final, que são recados de carinho das pessoas que foram delegadas, daqueles estudantes que estavam participando daquele processo, né? Que foi um processo, inclusive, que antecedeu um CONEB da Uni. O Padre Armando chegando, nosso comentarista. Olá, Padre. Olá, Padre. Seja bem-vindo. Né? E nesse congresso eu conheci o meu marido, que é o produtor do programa. São 14 anos juntos, 2 anos casados na igreja. Né? E, bom, ali também eu fiz grandes amizades que eu tenho até hoje. E acabei me formando como jornalista, sou jornalista, ele é jornalista filósofo, e eu gosto muito de dizer isso porque as pessoas têm uma visão dos estudantes da Uni, né? Que não estuda, não faz nada, esse povo é vagabundo, fica entrando aqui na sala para interromper a aula, mas na verdade quase todos os diretores da Uni, pelo menos que eu conheço com dimensão, viraram grandes expressões, grandes pessoas com a vida muito bem resolvida, são aquilo que as pessoas costumam denominar pessoas de bem, né? Botar entre aspas pessoas de bem, porque quando falam pessoas de bem, geralmente não são de bem, mas no caso dos diretores da Uni, são todos com futuro, eu sou dona de uma agência de comunicação, e essas pessoas que estavam todas lá naquele momento, de certa forma, vivenciaram uma parte muito significativa da formação deles, de caráter, uma formação educacional, que a Uni proporciona junto, né? E eu queria que você falasse um pouco isso. O que é ser da Uni, né? O que a Uni contribui no sentido de formação de você enquanto indivíduo, enquanto caráter, enquanto pessoa, que lhe permite te enxergar da sociedade? Então, bom dia, né? Primeiramente para Temer, a gente está começando a situar, assim, principalmente fora um cara que vem retirando os processos da educação, vem retirando direitos da classe trabalhadora, e um pouco sobre o que é ser da Uni, né? Eu acho que ser da Uni é de uma maturidade muito grande, assim. A gente tem uma expressão, a gente sabe que a gente está falando não só com a gente, não é mais um grupinho fechado de reuniões ali que você está acostumado, mas agora você está falando com a sociedade, com a população, com os estudantes de uma maneira geral, bater na porta e tá ali, essa responsabilidade, assim, a gente está fazendo o beabá do movimento estudantil, que é bater de porta em porta das salas de aula, falar com os estudantes, poxa, está acontecendo isso assim, 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 vamos participar de um debate, vamos reencantar os estudantes, assim. Eu acho que é um dos maiores desafios que eu estou passando durante essa minha gestão, que é reencantar os estudantes aqui do Ceará para estar participando do movimento estudantil, um movimento esse que é muito criminalizado. A gente vê que, a gente falou agora do Genuíno no início, sobre a perseguição, né? A criminalização dos movimentos sociais, a criminalização do movimento estudantil, que vem sendo nesses últimos tempos, cada vez mais forte, cada vez mais intensa. A gente começou com a CPI da Uni, que queriam criminalizar. A Uni recebeu uma quantidade de verbas para construir sua sede na Praia do Flamengo, sede que é uma sede histórica, né? Uma sede que foi a primeira coisa a ser feita durante a ditadura militar, foi o incêndio da sede na Praia do Flamengo, para você ver como a criminalização do movimento estudantil está dentro de um governo conservador, de um governo que retira os direitos da sociedade. Então, assim, incendiaram, a gente teve essa chance de retomar essa sede, que é uma sede histórica, é uma sede que tem um valor simbólico para a gente. E a primeira coisa que os deputados, parlamentares fizeram era querer a CPI da Uni para saber se realmente estava sendo construída a sede, né? Isso já foi o primeiro passo para a criminalização dos movimentos. E aí a gente tem essa noção do que está acontecendo no país, assim, a questão do movimento estudantil, falarem mal do movimento estudantil, a questão do, assim, o povo brasileiro está vivendo uma crise de representatividade e o estudante não é
não deixa de ser o povo brasileiro, porque estudante ele também vive em crise de representatividade. Então, do mesmo jeito que ele não reconhece o presidente do Brasil, ele também não reconhece o CA dele, ele não reconhece o DCE dele, ele não reconhece a UNE, porque para ele, assim, todos nós que estamos aqui somos golpistas, somos ladrões, somos tudo que pode ter numa esfera ruim da sociedade. E é isso que a gente tem que mostrar para o estudante. Eu acho que ser da UNE é passar a esperança de um mundo de uma educação de qualidade. Padre Hermano, essa coisa do fortalecimento da juventude, né? É uma característica própria da juventude, a questão de se organizar, de estar engajada, de se encontrar. E, de certa forma, isso tem sido cada vez mais complicado na nossa sociedade, né? Muita gente tentando cooptar o jovem, nem sempre para boas coisas, né? E essas entidades, elas têm um papel de formação de caráter social da juventude brasileira, né? A igreja também sempre teve um papel muito próximo, né, com os movimentos sociais, da formação de jovens. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom dia para a Victoria, presidente da UNE, para a Marina. O Jonathan, né? Jonathan fugiu. O Jonathan está de costas hoje. Não, o Jonathan fugiu ao Wesley. Um bom dia para todos os amigos e amigas que estão escutando, ouvindo esse programa. Olha, acho que esse tema hoje é um dos temas que mais deixa o reino, quer dizer, toda essa tropa de golpistas, né, ficam peladinhos diante desse assunto de hoje. Porque, se você leva em consideração o que significa os jovens estudantes, também historicamente falando, né? Se a gente pensa, a UNE foi uma das entidades mais reprimidas no golpe de 64. E vai acontecer hoje o quê? Que todos os setores que pensam, né, são cortados. A cultura, se tenta de inviabilizar a UNE. E, para mim, um exemplo clássico, sabe, que precisaria colocar nas enciclopédias até o fim do mundo, é quando o Doria, de São Paulo, mandou Calhar de Branco pintar quilômetros de paredes em que havia uma série de pinturas, eu chamo de pinturas, não são xeroglíficos aqui, são pinturas, inclusive artísticas, para cobrir o pensamento de tanta gente, artistas que tinham colocado, parece que foram 5 quilômetros, né, de pinturas. Quer dizer, o que ele fez é a versão moderna do nazismo, que queimava montes de livros nas praças públicas. Né? Hoje, o pensamento tem várias formas de se expressar, não é só num livro, também livro. Eu gosto muito de livros, mas pintar uma parede, sabe? Você percebe que hoje é uma expressão, além de ser expressão artística, não todas, né? Mas há expressões artísticas, mas também que revela um pensamento, umas ideias, e é disso que esses golpistas têm medo. Eles sabem, não é que são inconscientes, eles fazem isso com toda a consciência. Eles querem acabar com as cabeças que pensam, querem acabar com os setores da sociedade que podem elaborar teorias, propostas econômicas, propostas políticas, propostas sociais. Então, a gente percebe como é importante, né, esse trabalho que agora a Victoria estava falando. Por quê? Porque eu acho que o principal trabalho de hoje, além de resistir a esse golpe aí, é fazer trabalho de base. De base quer dizer voltar para todas aquelas pessoas que nós, infelizmente, devemos admitir as nossas culpas, né? Nesses anos passados, deixamos um pouco de lado. As bases são todas as pessoas da sociedade, jovem, estudante, trabalhador, mulher, indígena, etc. Todos aqueles que, muitas vezes, não estão engajados, não pertencem a um grupo organizado. Nem igreja, nem sindicato, nem grupos estudantis, nem movimentos sociais, mas são as pessoas que hoje, eu percebo isso muito bem na periferia aqui de Fortaleza, onde eu trabalho,
eu percebo muito bem que tem uma consciência nova que está crescendo, que está nascendo e crescendo. Porque os fatos que os golpistas estão colocando são tão aberrantes que até o cego enxerga hoje. Né? Então, ajudar esse pessoal a ter elementos para eles poderem julgar, poder se fazer umas ideias que, infelizmente, até hoje foram negadas a eles. Não é que são ignorantes. Ignorantes são aqueles que cortam bolsa de estudo de escola, que cortam saúde, que cortam a possibilidade de se formar para a juventude. Esses são os ignorantes. Mas esse saber que eles querem cortar da população, eu chamo de base, de periferia. Eu conheço jovens, rapazes, moças que lá na periferia chegaram a terminar os estudos da universidade, bem felizes de ter o seu diploma, que nunca teriam pensado de adquirir um diploma, mas adquiriram. Pronto, essas pessoas é que nós devemos reaproximar e fazer esse trabalho que a Vitória estava lembrando. E o mundo estudantil, a gente percebe muitas mudanças que aconteceram nas sociedades do mundo, é um setor fundamental. Se nós queremos mudar hoje esse golpe aí numa democracia, eu acho que o setor estudantil é um setor importantíssimo, tanto para os operários, as mulheres, os indígenas, etc. Então, parabéns por esse trabalho. E aí, é justamente, talvez, por ser tão importante a juventude, que a educação está sofrendo aí tanta pancada, né? Tanto ataque à educação, inclusive, tanto ataque ao livre pensamento, né? A gente está vendo aí essas ideias loucas de escola sem partido, né? E para além disso, nós estamos vendo uma tentativa de disputa dos grupos bolsonaristas, MPL e tal, de passar o Olavo de Carvalho dentro das universidades, né? De querer entrar para dentro da academia, inclusive com financiamento de pesquisa de alguns institutos, entrar para dentro da academia com linhas de pesquisa do capitalismo selvagem, podemos dizer assim, comendo solto e achando que só a voz deles, que o problema não é eles estarem lá, o problema é eles acharem que só a voz deles podem estar lá. Né? E além de que, desde o processo das cotas, né, que a Uni brigou muito, houve um forte ataque ao sistema de cotas. Né? Queria que você falasse um pouquinho como estão esses ataques, como vocês estão resistindo a esses ataques, e também de todo o avanço do processo das cotas, né, que a Uni conseguiu, que a Uni brigou, que ela conseguiu implementar, e em que pé está, né, o que nós temos de ameaça pela frente. Então, as cotas, a gente entende que foi um avanço muito grande para a própria sociedade, para a própria universidade, assim, né? Acho que com o avanço das cotas a gente conseguiu ver uma nova universidade, uma universidade mais plural, uma universidade mais popularizada, assim. A gente pode ver diversas camadas, assim, desde aquela pessoa que é muito rica até aquela pessoa muito pobre. E aí, a União Nacional de Estudantes, ela pensa que o seguinte, a gente colocou o filho do trabalhador, a gente colocou o pobre dentro da universidade, agora a gente tem que buscar maneiras de manter essa pessoa, que necessita de alguma coisa para se manter na universidade. E, então, a gente pensou muito na questão da assistência estudantil. Desde o passe livre, as bolsas de permanência, bibliotecas mais acessíveis, tudo isso que compõe o assistência estudantil, né? Então, a gente tem muito esse pensamento. Como é que a gente vai manter o filho do trabalhador dentro da universidade, se a universidade é um ambiente caro, a universidade, eu pelo menos, eu estudo história, e toda semana são quilos de xerox para a gente tirar, e assim, custa dinheiro, às vezes aquele livro da xerox que o professor está pedindo não tem, se tem já está alocado, porque é só um exemplar. Então, assim, a gente tem muito esse entrave, né? E o filho do trabalhador entra, vai precisar gastar com aquilo, sai da escola pública, que na escola pública ele tinha o transporte, muitas vezes tem transporte escolar oferecido pelo governo, oferecido pelo Estado. Tem alimentação, tem um livro didático que ele recebe ali na escola e ele vai para a universidade. Na universidade ele tem que pagar com o RU, que é o bandejão, né?
tem que pagar com o material, tem que pagar com o transporte, o dia inteiro na universidade. Então, assim, muitas vezes acaba que ele entra, e não é por falta de capacidade que ele não vai permanecer, é por falta de custeio dele mesmo. Ele sai para trabalhar. Ele sai porque ele já vem de uma família que necessita que ele trabalhe, porque ele ainda tem, fora isso da universidade, ele ainda tem os problemas familiares dele, assim. Então, é uma luta que a gente tem muito em trave, a questão da assistência estudantil, né? Assim, e é possível ainda sonhar com isso no governo atual, na situação atual? É possível dialogar ou tentar dialogar para conseguir esses avanços? Eu acho que é possível sim, assim, a gente luta pela questão dos 10% do PIB para a educação. São 10% do fundo do produto interno bruto do Brasil para a educação, assim, que ajudaria exatamente nisso, na questão de permanência do estudante, na assistência estudantil, que a universidade pudesse não ser precarizada, né? Mas aí não depende, a gente vai lá e diz assim, ó, tem a proposta tal, a gente sabe que isso pode ajudar na educação, os royalties do pré-sal pode ajudar na educação, mas também tem que vir, assim, a questão de uma luta que a gente tem que travar e dizer assim, olha, a gente quer e vamos bater o pé, que isso aqui é nosso e que ninguém vai pegar. A gente tem muito isso, principalmente nesse governo golpista que a gente está vivendo, que é um governo que ele não está, quando eu passo em sala e estou falando com os estudantes, ele não está ligando para a educação. O próprio Temer já deu uma reportagem dizendo que não é prioridade a educação dele. Que governo vai dizer, um governo que quer ser progressista, que pensa no futuro do Brasil, do país, vai dizer que a educação não é prioridade, vai dizer que vou cortar da ciência e tecnologia. Assim, todo país que ultimamente teve um avanço, qualquer que seja, no mundo, investiu em educação e em ciência e tecnologia. A gente vai pegar ali os países que estão mais avançados. A China, que ultrapassou recentemente os Estados Unidos, você vê o que foi que eles investiram foi em educação e ciências e tecnologia. E é uma coisa que, ao contrário, o Brasil faz o quê? Primeiro canto que ele corta, educação, ciência e tecnologia, cultura, né? Direito à cidade, ou seja, a segurança, que agora, sim, o jovem ele vai voltar a ter um limite para voltar para casa, porque não tem segurança na cidade. Se a gente não tem cultura, a cultura ele insere o jovenzinho que está na periferia, que muitas vezes não tem a visão, ou vai para o tráfico, né, e não tem essa alternativa, porque ele não tem uma escola de qualidade, ele não tem nada que chame ele para sair daquela alternativa que ele tem, então ele vai para o tráfico, porque não tem alternativa. Daí ele piora a segurança da universidade. Aí ficam as outras pessoas refém da segurança. Então é um ciclo que a gente provoca. Culpa do meninozinho, ele só não teve oportunidade para ser outra coisa, para ser alguém na sociedade. E ele viu aquela única saída dele de vida, assim, ele viu o carinha do lado dele ganhando bem, sendo bem sucedido, fazendo aquilo, ele vai fazer o quê? Vai para o caminho mais difícil, que ele já não tem oportunidade? Escutando essas coisas, né, a gente pensa o crime que está acontecendo hoje no Brasil, né? Que nós sabemos que a Dilma tinha destinado as entradas, os lucros do petróleo, do pré-sal, tinha destinado 80% para a educação, 20% para a saúde. Então, nós percebemos que o investimento na educação é absolutamente comprometido por não sei quanto tempo. Também porque a gente está vendo nesses dias, né, que estão vendendo, aliás, dando de presente a preço de banana as riquezas do Brasil. Nesses dias calcularam que o que já perdemos com a venda de postos do pré-sal, em vista também do retorno que o pré-sal significa para o país, nós já demos de presente mais de $1 trilhão de dólares. Olha, $1 trilhão de dólares, gente. Quantas escolas, quantas bolsas de estudo? O que se podia fazer para a educação? E esse dinheiro simplesmente sumiu. Não vai aparecer mais. Então, nesse sentido, acredito que, sabe, a participação consciente, sabe, dos estudantes para retomar aquilo que deve ser destinado para construir a vida dessas pessoas, construir hoje
sabe? Eu não gosto daquela frase que os jovens são o futuro da sociedade. Não, os jovens são hoje, não é o futuro. Estou voltando na conta de quem vem, né? O futuro é hoje. Né? É hoje que eu posso frequentar uma escola, posso ter uma bolsa de estudo, posso fazer uma especialização, posso começar um curso na ciência e tecnologia, investir em ciência e tecnologia para que tudo isso depois volte para o país, para o bem-estar social, né? Para o real progresso, não o progresso que a gente está enxergando hoje, né? Mas o progresso real da sociedade como um todo. A gente já vai parar para o break, mas a gente já tem a interação dos ouvintes desde o início do programa, que não havia lido anteriormente. A Silvelena Gomes, desculpa, ela está marcando, na verdade, o Alisson Vasconcelos Marques, então um abraço para ela e para o Alisson. O Ulisses Moreira diz: todos contra o golpe, volta Dilma, é traição fazer aliança com os golpistas. E o Ilan Pérez pergunta qual é a sintonia do rádio. Quem vai lhe responder, Ilan, já o Jonathan Neto, agora no nosso break, e nós voltamos depois com a pergunta do Daniel Pires Bezerra aqui. Vamos então. Seja bem-vindo. Democracia no ar. Bem-vindo ou bem-vinda. Nós estamos conferindo o programa Democracia no Ar, que é um espaço dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da FBNB, Mova-se, Citaf, Ciface, o Show Advogados Associados e Sintigrace. Estamos ao vivo, olha só quais são os caminhos, nas emissoras Atitude Popular, Rádio Classista Liberdade AM de Boa Viagem, Camponês FM de Crateús e 25 de Maio FM de Madalena. Sem esquecer que logo mais a Canudos FM, também de Boa Viagem, vai reprisar esse programa na íntegra, no decorrer aí da sua programação local, ok? Tem mais. Estamos ao vivo na página Democracia Participativa CE no Facebook, aí o oficial, tá? Na página do Daniel Pires Bezerra, o blog da Dilma e outras páginas pessoais que estão compartilhando o programa Democracia no Ar. Só para ratificar. Democracia Participativa CE é a página no Facebook. O programa Democracia no Ar é uma realização do movimento Democracia Participativa. Foi rapidinho, 10 horas 31 minutos. Voltamos com a segunda parte de hoje do programa Democracia no Ar. Hoje tu foi ligeirinho mesmo, Jonathan Neto. Coelhinho. Em 1 minuto. O Daniel está perguntando o seguinte, abriu uma pergunta para o Quadermano aqui, Daniel Pires, grande Daniel do Bloco da Dilma, dizendo: bom dia a todos e a todas, bom dia. Padre Hermando, a liderança da Igreja Católica acordou diante do avanço do golpe de Estado no Brasil, ou terá o mesmo comportamento do golpe militar de 1964? Olha, 64 sabemos que demorou alguns anos para entender o que estava acontecendo, né? Infelizmente. Mas isso devido ao fato que tem gente que acha que a fé é uma coisa que fica fora da vida, né? Não sabe que a fé deve entrar na vida, senão não é fé. É qualquer coisa aí que você pode chamar o que quiser, mas que não é fé sério. Sobretudo não é o jeito de seguir um exemplo de Jesus Cristo, não é ser cristão só porque ele foi batizado. Mas nesse momento, eu acredito que dentro da Igreja Católica e também outras igrejas evangélicas, né, eu trabalho com outras igrejas também, mas a gente percebe que tem um setor que, infelizmente, é minoritário, né, que percebeu muito bem o momento que estamos vivendo. Então, está se engajando de 1000 maneiras, né, sabe, articulando encontros, conversas, ações concretas. Sobretudo nesse período, né, eu estou pensando a 2 fatos muito fortes que estão acontecendo. Um, aqui no Apodi, no Apodi, que tem a ameaça de despejo de milhares de pessoas, em que a igreja, através de algumas entidades, se juntou com o movimento sindical, movimentos sociais, MST, etc., para barrar o despejo que foi decretado, depois foi retirado o decreto de despejo, etc., etc., né? Então, estas são as ações concretas. E outro exemplo muito forte que chegou a ser noticiário na TV
nos noticiários da direita, né? Porque foram colocados pelas empresas, as empresas que estão roubando a água no oeste baiano, no município de Correntina, umas empresas deixaram morrer de sede milhares e milhares de pessoas. Essas pessoas simplesmente foram lá, quebraram tudo, né? Democraticamente quebraram tudo, porque eu tenho direito primeiro à água para as pessoas, depois vêm as empresas. E fizeram uma grande manifestação agora no domingo passado, né? Em que, sabe, eu quando vi as fotografias, vi os relatos, documentos que fizeram, sabe, fiquei, sabe, de boca aberta e feliz da vida. Porque, de fato, essas milhares de pessoas chegaram de uns 15, 20 municípios daquela região. E naquela região tem uma boa atividade da Comissão Pastoral da Terra, de alguns movimentos sociais. Então, essa é a presença real da igreja. Agora, temos documentos, né, da Conferência Nacional dos Bispos, né, que são bem interessantes, né? Agora, saiu um documento antes de ontem, de uma grande reunião da Conferência dos Religiosos com a Comissão Justiça e Paz, muito, muito forte. Sabe? Se tivesse que eu lia, mas é uma página e meia, vale a pena procurar na internet e ler. Porque são palavras bem claras, bem fortes, sabe? Agora, tem setores que ficam olhando, né? Que acham que ainda a nossa fé é olhada das nuvens para cima. A igreja também, tudo é política, né? Tem uma disputa de ideias que acontece, mas do campo que aconteceu lá em 64 e que provavelmente está acontecendo hoje também. Né? A gente vê aquele arcebispo lá de São Paulo, lá com o negócio da farinata, foi de doer, né? É um cara disfarçado de cardeal. Mas eu sabe, quando eu falo desse assunto, agora estou dizendo que se tem a escola sem partido, tem alguém que quer a igreja sem partido, sem tomar posição de nada, né? Isso já é um partido, e o pior que se pode escolher. Porque quando você tem uma pessoa que está afogando no rio, bom, se eu sei nadar, não posso dizer, não é comigo, né? Não sou eu que estou afogado, e deixo afogar, eu sou responsável. Quanta gente que acha que olhando lá para o céu, salva não sei o quê. Né? Quando aqui na Terra não sabe ver as pessoas concretas que vivem, que morrem, que sofrem. Né? Ali é o seu lado. Não dá para sair da igreja e cruzar para o outro lado da rua quando vem um pobre. Né? Não, exato. Não Sobre isso, dia 19, é o dia que o Papa Francisco declarou Dia Internacional do Pobre. Mas não é para dizer, pobrezinho, esse daqui vou dar 10 centavos a mais hoje, né? Não. É para ver o documento que ele fez, umas 3 páginas. É um documento muito bom, no sentido que diz, vamos ver as causas da pobreza. Se nós pensamos que a nossa fé nos afasta dessas pessoas, a nossa fé é falsa. Bom, Vitória, a gente está vendo aí o crescimento de uma ideologia de cunho até fascista, de entrada no cunho fascista, dentro da própria juventude. A gente saiu uma pesquisa recente que coloca o eleitor do Bolsonaro, o perfil do eleitor do Carlinhos Nogueira, como um público jovem, de alta escolaridade, ou seja, que tem instrução, né, que tem acesso à educação, tem acesso à formação, e que poderia estar com a cabeça mais aberta. O que está acontecendo? A gente está encaretando? Então, o Bolsonaro, ele, apesar de ter essa questão dele ser fascista, mas ele é fascista para gente que entende da política, né? Ele é fascista para gente que está dentro da causa, que está dentro da política, que está participando cotidianamente, mas para quem não está, ele é um cara progressista, ele é um cara que quer realmente o bem do Brasil, ele é um cara que é ficha limpa, que é isso que as pessoas estão atrás, né? E como a gente já debateu, já conversou antes, assim, a gente não... Diga-se passagem, é tão ficha limpa que não tem nenhum projeto, né? Não tem nada realmente na ficha branca. É ficha branca. Exatamente, é isso que a gente tem que passar para os jovens. Ele é tão ficha limpa que ele não tem projeto, ele não tem nada, assim. Ele só tem discórdia. Isso ele tem muito, assim, muita discórdia que ele tem na vida dele.
A questão do elucidar o jovem, apesar dele ter autoescolaridade, ser jovem, ser isso e aquilo, mas ele não passou por um projeto de conhecer a política, entendeu? Ele é um jovem que acha que as mulheres têm direito demais, que os LGBTs têm direito demais, que, entendeu? Que não vê a necessidade da luta feminista, que não vê a necessidade da luta LGBT, que não vê essa necessidade de estar no cotidiano das opressões, assim, que não tem nenhum tipo de diálogo. Isso vem exatamente porque essa classe jovem que que quer o Bolsonaro foi uma classe jovem que a gente viveu exatamente o período em que a esquerda brasileira não fez o trabalho de base. Que a esquerda ela simplesmente esqueceu de fazer, esqueceu de estar no seu momento crítico, entendeu? E isso que a gente não pode retornar a cometer o erro. A gente não pode parar de fazer o trabalho de base. A gente tem que estar, assim, dentro da universidade, tem que estar o tempo todo chamando os estudantes, a gente tem que parar de falar com nós mesmos, né? Tem um fator de medo também, de frustração, ou seja, a sociedade que está aí não está me bastando, a sociedade que está aí não está me preenchendo. Então, eu tenho medo da segurança, eu quero uma resposta rápida de segurança. Eu tenho medo de me relacionar com a menina, porque eu posso me magoar, eu posso me ferir, então é melhor atacar a menina, né? Uhum. Eu tenho medo do cara que vai ter um emprego que eu não vou conseguir ter, porque não está bastando, porque a sociedade não está dando retorno ao primeiro emprego, né? Ou seja, me deu acesso à educação, mas não me deu o primeiro emprego. Então, eu tenho que atacar o outro, porque o outro pode estar disputando comigo esse meu emprego. Tem aí um sentimento social envolvido nesse processo todo, para além da questão da falta de formação política? Eu acho que é uma coisa do capitalismo, né? O capitalismo, ele proporciona esse sentimento de competitividade. A gente virar máquinas, a gente vive para trabalhar, assim, a gente nasce, aí estuda para quê? Para passar de ano. Quando chega ali nos períodos finais, a gente estuda para passar na universidade. Na universidade, a gente estuda para ter um bom emprego. E aí a gente acaba não tendo esse sentimento. A gente costuma dizer que Bauman fala um pouco disso, né? Quando ele fala da sociedade líquida, dos amores líquidos, assim. Que a gente vive uma questão tão competitiva que a gente esquece do outro. De perguntar como o outro tá. De saber como o outro tá, assim. Poxa... será que a gente tem que viver nessa competitividade do eu não consegui, eu tenho que prejudicar o que conseguiu? Eu não posso fazer autocrítica? Será que eu não posso estar errado? O outro ele pode ter algumas questões, assim, a gente vive num mundo muito individualista, né? Prejudicar a menina, por quê? Porque pode ser que eu não tenha a gente não tenha uma paridade de expectativas. Então, assim, o mesmo que a gente faz com os nossos sentimentos, que é amassar e jogar fora, a gente faz com o nosso cotidiano, assim, se misturou, tá tudo muito atrelado, né? A gente vive numa sociedade muito rápida, então a gente tem que se formar logo, pra gente trabalhar logo, pra gente, quem sabe, se aposentar logo, né? Que não tem nem mais essa expectativa de se aposentar. Assim, antes a gente falava, não, eu tenho que trabalhar porque eu tenho que trabalhar cedo para me aposentar e não sei o que. Hoje não, a gente tem que começar a trabalhar cedo para talvez se aposentar no futuro. Então a gente vive essa questão muito rápida da sociedade. A tecnologia é muito rápida, a vida é muito rápida, as coisas assim. Hoje eu tô amando, amanhã eu tô odiando. Hoje é isso, amanhã é nada. Então, é tudo... As opiniões se formam muito rápido. Exatamente. A gente tem um acesso de tecnologia, a gente tem um acesso à informação tão rápido que as nossas opiniões mudam muito facilmente. Então, a gente tem que estar acompanhando essa rapidez, esse cotidiano da gente, que é totalmente diferente de um cotidiano atrás, que faz... É interessante, eu sou estudante de história, né? Que a gente vê... o estudo da história como uma história tão acelerada, assim. Antes do período industrial, da primeira revolução industrial, a gente trabalhava com a história, sempre aquela coisa, o filho repetiu o que o pai fazia, então era uma história meio de ciclo. Depois da revolução industrial, a gente tem uma história mais avançada, assim, que a gente consegue contar que o filho já não foi fazer a mesma coisa do pai e já começa a fazer uma outra história, né? E hoje em dia a gente está muito acelerada, tipo, é o filho, o neto, bisneto, e cada um fazendo uma coisa diferente, cada um tendo uma opinião diferente, cada um tendo um acesso diferente.
Assim, meu irmão, ele tem 7 anos de idade, ele tem um tablet e talvez ele saiba de mais coisas do que eu. Esse dia ele estava falando... Aí ter uma opinião faz ele o sujeito nessa sociedade atual. Porque quem não opina não é sujeito, não está causando, não está chamando uma atenção. Exatamente. Bom, eu te interrompi, Vitória, desculpa, mas é para dizer que a nossa querida Cláudia Santiago compartilhou nosso programa aqui. Não deu para ler tudo, Cláudia, porque eu estou com a página do Democracia acompanhando aqui. Mas ela compartilhou a gente lá, para o pessoal do Rio. Então, um abraço ao Núcleo Piratinga de Comunicação e a toda a luta que eles desempenham. Padre Armando, a esquerda, quer dizer, ela deveria ser mais amável, ela deveria ter mais capacidade, essa capacidade de repente, exercer sobre essas pessoas esse sentimento de amor, de fraternidade, e por, às vezes, a gente ser tão pragmático, a gente deixa passar esse sentimento de carinho, de acolhida que a gente deveria ter, e para executar uma formação, o que você acha sobre isso? Marinho, você colocou uma questão aqui muito séria. Que a esquerda não quer discutir. Quer dizer, por que tantos fracassos de certos setores da esquerda? Eu digo uma coisa, fundamentalmente eles não conhecem a pessoa humana. Se, fazendo a sua programação, fazendo as suas propostas, você ignora o fato da pessoa humana, da sua, vamos chamar, espiritualidade, no sentido amplo da palavra, não no sentido religioso. No sentido religioso estraga tudo. Mas no sentido profundamente humano, você quer dizer que não conhece a pessoa humana, portanto, as propostas que você faz não chegam ao coração das pessoas. Sabe, a esquerda não pode pensar que só programando produção, planos trienais, quinquenais, você vai resolver o problema da sociedade. Ou você vai ao encontro de tudo aquilo que a pessoa humana vive, que a pessoa humana sente, dos problemas profundamente humanos dentro da sociedade, como, por exemplo, hoje a questão da LGBT, a questão da mulher, a questão do negro, a questão ampla da cultura, no sentido profundo da cultura, como expressão da vivência popular, não como expressão do partido, né, como expressão da vivência popular. Ou você enfrenta todos esses setores, toda essa problemática dentro dos seus programas políticos, ou você é destinado ao fracasso. Eu acredito muito no fato que essas esquerdas devem fazer uma avaliação profunda. Inclusive, eu acho que, bom, essa é uma opinião minha, né? Nós devemos pensar no pós essa esquerda. Após essa esquerda, o que vai acontecer? Vamos construir o após essa esquerda. Vamos apoiar agora, porque o golpe deve ser derrubado, mas vamos pensar além desse golpe. Porque esses golpistas devem saber que eles não vão ficar eternamente. Eles vão cair e na lama bem profunda. Né? Vamos dizer lama, né? Não dá de respeito para ninguém. Mas, então, como é que nós queremos construir um futuro sério a partir de hoje já, sabe, olhando a pessoa humana no seu ser como um todo, não setorializado, excluindo setores. Porque, senão, se você exclui setores de sentimentos humanos, você não coloca programas para responder a isso. Responder aos sentimentos humanos não é jogar fora dinheiro, é investir na pessoa, naquilo que ela acredita, naquilo que ela tem de mais profundo. Então, sobre essa questão aí, por que, quando você fez a pergunta antes, que a Vitória agora respondeu, acho muito bem, porque tem gente entre os estudantes que tem uma cultura, que tem, bom, talvez cultura, vamos dizer, conhecimentos, né, que de repente despencam lá pela direitona. Né? Por quê? Porque são pessoas que não foram, vamos dizer, não foram ajudadas a perceber melhor a profundidade dos problemas, dos sentimentos humanos e, portanto, a complexidade das soluções. As soluções não são simples. Entra uma pessoa, se apresenta como salvador da pátria, diz agora é assim, e lá vai pancada. A pancada não resolve nada, não resolve problemas sociais. Agora, não sei se felizmente ou infelizmente, muitas vezes, esse tipo de pessoas, né, que podem até estar na universidade, nas escolas,
sabe, eles não percebendo a complexidade dos problemas e a profundidade da pessoa humana, pronto, eles vão também atrás do primeiro que promete, vamos entrar na pancadaria e assim a gente resolve. Colocamos as coisas no lugar. Não. Os problemas são mais profundos e a gente deve pensar mais e olhar profundamente o sentido da vida da pessoa humana. Vitória, a resistência, vamos falar da resistência, né? A gente vê que existe primeiro as duas iniciativas das duas frentes, né? A Frente Brasil Popular e o Povo Sem Medo. A UNE tem atuado no sentido de mobilizar, né, a parte da juventude junto com a UPS, mas para além disso a gente vê alguns outros movimentos de juventude no caminho paralelo, né? Nós temos, está começando a chegar no Brasil, mas nos Estados Unidos já é muito forte a questão dos antifas, né? Os black blocs, enfim, tem outras formas de resistência da juventude que estão dialogando, ou que estão tentando dialogar com a sociedade, cada uma do seu modo. Eu queria que você falasse um pouquinho, analisasse todo esse conjunto, todo esse contexto de efervescência da juventude, né? E a quantas anos da resistência tem sido fácil esse diálogo, se tem sido fácil construir caminhos de unidade, como é que tem sido? Então, depois de um período em que estava tudo tão fragmentado, construir a unidade, ela demanda um certo esforço. De uma forma, assim, um esforço mesmo de você saber qual é a sua prioridade no momento. E a prioridade é o quê? Derrubado do governo golpista? Então, vamos trabalhar nessa prioridade. E, assim, recentemente, a gente está passando por esse período, né? O que é a nossa unidade? O que é que a gente busca para fazer um governo, um projeto mais unitário? Assim? Eu vi um dia desses na internet que ser jovem e não ser revolucionário não é nada, né? Então, assim, a juventude, por si, ela exala a revolução, ela exala aquela vontade de mudança, assim, por que eu tenho que aceitar isso, né? Jovens são muito rebeldes. Então, assim, às vezes, tratar com a juventude é muito mais complicado, né? Porque o meu amiguinho aqui do lado, de esquerda, progressista, pode não ter o mesmo pensamento que eu, né? E tratar essa questão com ele, assim, vamos fazer um ato unitário contra o golpismo, contra os desmontes na educação, contra isso, contra aquilo. Eu acho que, assim, existe maturidade da juventude, assim, é um momento que a gente está vivendo que a juventude precisa ter maturidade para deixar os pormenores agora de lado e trabalhar no que realmente precisa. Porque se a gente colocar os nossos pormenores tudo ao mesmo tempo, a gente não vai trabalhar nem o que é preciso e nem vai conseguir as nossas pequenas pautas, né? Não são pequenas, mas são pautas que a gente pode trabalhar posteriormente, que a gente só vai poder trabalhar essas pautas posteriormente se a gente tiver um governo progressista, um governo que pense na sociedade, um governo de esquerda, assim, um governo que esteja na atuante, né? Então, assim, essa questão da unidade, essa questão de existir diversas outras, os black blocs, existe a UNE, existe a UBS, exige muito disso, assim, a União, a gente costuma dizer que a UNE, recentemente no seu congresso, fez o maior ato unitário, né? A gente fechou uma chapa para barrar a direita dentro da UNE, para conseguir continuar presidindo a UNE, continuar comandando a UNE. A gente fez uma chapa que foi a chapa Frente Brasil Popular, que exatamente diversos segmentos de esquerda, diversas juventudes de esquerda, assim, não só de um tipo de campo, mas diversas juventudes de esquerdas que se uniram porque viram a necessidade que tinha de barrar a direita dentro da UNE, porque se a gente, não é questão da gente abrir só na UNE, mas a gente abrir na universidade como um todo, assim. A gente fecha um bloco unitário ali, a gente fecha um bloco progressista na UNE, para a gente também fechar dentro das universidades. A Universidade Federal do Ceará tem um grande bloco de direita ali tentando barrar a esquerda, tentando sujar o movimento estudantil, né? Que tenta pegar essas poucas coisas, que fazem conflito com pouca coisa, que não tem medo, não tem vergonha de sujar o nome das pessoas. Então, assim, barrar a direita na UNE também é barrar na universidade, também é barrar no Brasil. Principalmente porque a UNE ela vem se mostrando como, além de um movimento estudantil, né?
A gente conseguiu quebrar com os últimos tempos essa visão de que a Uni ela se fechava exclusivamente para o movimento estudantil. Hoje em dia a Uni ela tem um traço bem social, a Uni ela está no Isso que eu social ia te também. perguntar também. Vocês estão precisando se reformular, né, para ficar mais fácil o diálogo com essa juventude que está aí? Eu tenho percebido que a música está voltando a entrar, que era uma questão da Uni, dos CPCs e tal, mas que a gente tinha, de certa forma, perdido. Vocês estão precisando modificar a linguagem, modificar a forma de ação, inclusive a própria forma de organização, né? Porque você vê que tem, dentro dessas novas juventudes, elas são mais... a forma de estrutura deles é mais horizontal, digamos assim, né? Então, vocês estão precisando fazer essa reformação? Como é que vocês estão dialogando? Como é que vocês estão se reinventando dentro do cenário atual? Inclusive, falar em reinventar, a Bienal da Uni foi Feira da Reinvenção, né? Pra gente, exatamente, porque a gente precisa estar sempre se reinventando. Todo tempo a União Nacional dos Estudantes precisa estar se reinventando. Assim, o jovem de hoje já não é mais o mesmo jovem de um ano atrás, de 10 anos atrás. Então, assim, a gente está numa constante reinvenção, né? E sobre a questão da música e tudo mais, hoje uma das mostras da nossa reinvenção é a criação do CUCA da Uni, que é o Circuito Universitário de Cultura e Arte, né, da Uni. E é uma proposta que vem exatamente para trabalhar a cultura dentro da universidade, para dialogar com o estudante também através da cultura. Assim. A gente vê que, às vezes, o estudante não quer mais dialogar porque política é chato, porque política é isso, porque política é coisa de gente velha, porque são coisas que não se discutem no Brasil, política, futebol, religião, né? Então, assim, a gente encontrou através da cultura, através da música. São Paulo, a gente vem participando de atos, shows, assim, com diversos cantores que sentem, que compram a causa e participam lá. Então, assim, a gente está tentando trazer isso para todas as capitais do Brasil. É a questão da cultura, a questão desse desenvolvimento mais rápido. Certo, a gente já nos nossos 5 minutinhos finais, é sempre tão rápido, Padre Hermano. Eu acho que eu vou reclamar mais 1 hora de programa. Mas as considerações finais, Padre Hermano, Vitória. Acredito que o valor desse programa é exatamente a profundidade dos assuntos que aqui nós discutimos. Sabe? Essa visão que a Vitória deu da Uni nesse momento, nesse programa, eu acho que é fundamental, né? Porque nós percebemos que quem acompanha a vida sabe que a dinâmica não é uma opção assim, que você pode fazer ou não fazer. Não é uma opção opcional. Você deve, ou a dinâmica entra como elemento básico em todas as atividades de qualquer associação, de qualquer, vamos dizer também igreja, que não é nada de dinâmica, né? Mas de qualquer instituição social, ou senão nós vamos apodrecer, vamos congelar, sabe? Vamos ficar os dinossauros no meio de um mundo que não olha mais para eles. Então, eu espero, sabe, eu desejo mesmo que inclusive esse exemplo que vocês deram de uma chapa unida para poder enfrentar a direitona, eu acho que deveria ser um exemplo que muitos pensam. Interessante que as esquerdas, né, têm essa dificuldade de se unir. No Portugal, foi fantástico. As esquerdas se uniram. O Portugal, hoje, na Europa, não é mais visto como a bola da vez, né, para derrubar, como foi a Grécia, porque eles encontraram uma solução, inclusive econômicas, políticas, sociais. Seria interessante fazer uma análise daquele governo. Inclusive na questão da juventude, né? Dessa juventude escolarizada, o que é o precariado inflexíveis. Exato. Então, parabéns para a Uni e eu desejo um bom trabalho, viu, para vocês que possam penetrar profundamente, sabe, nesse mundo estudantil, porque é um setor fundamental, indispensável para qualquer mudança. Vitória? Então, queria agradecer o convite, né? É sempre um prazer estar conversando sobre o que é a Uni, sobre a juventude. A juventude, ela é muito encantadora, assim, pelo seu ar, sua ação, sua força, sua energia, é sempre muito encantadora, assim. E chamar as pessoas para conhecerem mais os movimentos sociais, os movimentos estudantis, para
nas suas universidades, participando dos movimentos estudantis, procurando seus CAs, procurando seus DCEs, procurando a Uni. Eu me disponibilizo assim, para estar com os estudantes participando desse processo, lutando por uma universidade melhor, uma universidade igual. Nós e é nesse processo, nessa forma de convite, que eu também convido a todos os estudantes para conhecerem o Cuca da Uni, que é uma das nossas ferramentas de estar mais em contato. Ver a página no Facebook, a gente tem da Uni, do Cuca da Uni, conhecer de fato o que é o movimento estudantil, estar mais ciente sobre o que esse governo está se propondo com os estudantes. Assim. Não é uma questão da gente fechar o olho, a gente não está no momento de fechar o olho e sim de dizer, poxa, será que eu quero mesmo deixar que a direita, por exemplo, muitos estudantes da tecnologia não se veem ainda como processos que estão perdendo seus direitos, e será mesmo que a gente vai fazer com que esse governo golpista ganhe através da gente? Eu acho que é o momento da universidade como se unir, dos universitários se unirem em prol da defesa da universidade pública gratuita de qualidade. Muito bacana. Só explicar para os nossos ouvintes que nós tivemos uma pequena queda no equipamento aqui, e por isso quem vai finalizar... Vem cá, Jonathan, aqui. Venha finalizar aqui no meu ladinho. Muito obrigada pela presença de vocês. Para você, nossos ouvintes, um bom final de semana e até segunda-feira, Jonathan Neto. Vamos nós. Ao vivo é desse jeito, viu, gente? Tudo acontece. Mas é importante que a gente resolva. Bem, acabamos de ouvir o programa Democracia no Ar, que é um programa dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da AFPNB, Sintaf, Sinfarce, Mova-se, Oxô Advogados Associados e Sintigras. A apresentação dela, Marina Valente, produção de Esdras Gomes, locução técnica e intervenções comigo, Jonathan Neto, tá? Comentários de hoje com o padre Hermano Alegre. Agradecemos também a convidada e sem esquecer que nós temos as nossas parceiras, a Rádio Taxista, Canudos FM, a Liberdade AM, Camponês FM, 25 de Maio FM, ainda o blog da Dilma, é o Daniel Pio Bezerra, páginas aí do Facebook, bem como sua página também, né, foi compartilhada, e agradecemos por você replicar e reverberar esse programa. Sendo assim, convite feito para você, segunda-feira, a partir das 10 horas da manhã, uma nova edição do programa Democracia no Ar. Todo mundo aqui junto e misturado, fazendo o melhor programa para você. A todos, a todas, bom dia, boa tarde, boa noite, bom final de semana, e a gente se fala. Até lá.